Vamos apresentar nosso trabalho de conclusão do curso de licenciatura em matemática da Univesp do Polo de Agudos. Desenvolveram este trabalho as alunas Fernanda, Rosana e Rosemary, sob a orientação da professora Priscila Santos Rodrigues. O tema norteador deste trabalho é os desafios de ensinar matemática, discussão sobre o papel do professor. Como futuros professores, precisamos conhecer melhor a profissão de docente, que tem a função social definida na formação de melhores cidadãos. Quando um estudante escolhe um curso de licenciatura, primeiro ele se simpatiza com a disciplina escolhida, com as possibilidades de realização profissional e com lembranças de alguns professores que passaram pela sua trajetória escolar, deixando claro a importância dessa disciplina na sua profissão, demonstrando incentivo, competência e afetividade, além de estimularem os seus alunos a serem formadores de opiniões, levando-os a trabalhar na busca dos seus propósitos. O que nos espera? As dificuldades que encontraremos para realizar essa função e a importância do professor na sala de aula e para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem dos alunos. Neste trabalho, nos concentramos em observar e analisar a trajetória dos professores de matemática no campo que iremos atuar. Para isso, buscamos informações em diferentes referenciais teóricos. A formação do professor de matemática. O professor licenciado em matemática está apto a exercer a docência da disciplina nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio, podendo lecionar também em cursinhos preparatórios para o Enem e concursos públicos e atuar como autônomo, dando aulas de reforço e acompanhamento escolar. A graduação em matemática costuma ter a duração de 4 anos, divididos em 8 semestres. Sua matriz curricular é composta por disciplinas básicas, específicas, pedagógicas, projetos integradores, estágio supervisionado no ensino fundamental e médio e o trabalho de conclusão de curso. O futuro docente precisa buscar uma formação constante para poder construir o seu conhecimento pedagógico especializado e compatível com os saberes inerentes a um profissional competente, conforme a evolução das políticas educacionais necessárias. Portanto, os cursos de formação devem sempre articular seus currículos, entendendo-se que não há uma receita pronta e acabada para formar o professor ideal, mas possível a busca para tal fim, e deve ser constante, porque a sociedade vive em constante transformação e todo profissional deve estar pronto para acompanhar mudanças. Existir a necessidade da formação crítico-reflexiva do docente, pois o professor será sempre o criador das possibilidades de construção dos conhecimentos. Tardif, em 2002, na página 39, cita que o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e o seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia, e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos. Papel do professor de matemática na sala de aula. De acordo com Bazarra, em 2008, o papel do professor é de educador, agente principal de formação do cidadão, não apenas um transmissor de conhecimento, mas sim o que cria ambientes de aprendizagem. Ele estimula a busca do conhecimento pelo aluno. Para Larcão, em 1993, o que os professores pensam, fazem ou sentem tem influência no ensino e na aprendizagem. Ele nos mostra que para que exista uma qualidade no ensino e aprendizagem, o professor deve ter bons pensamentos, boas atitudes e bons sentimentos para ter excelentes ações educativas. E isso torna o professor a pedra fundamental para o sucesso na qualidade da aprendizagem do conteúdo de qualquer disciplina. Libânio considera que o processo de aprender a ensinar,
os professores devem conferir significado e fazer uso de instrumentos nas atividades de matemática. Ele acredita que diferentes práticas educativas moldam a tarefa do professor e abre um leque de possibilidades no ensino da matemática e gera competências docentes. O professor precisa se atualizar. A Roya nos mostra que não basta termos o conteúdo na ponta da língua. Temos que nos reciclar, temos que ter uma formação continuada. O professor é facilitador e mediador do conhecimento. Para Freire, em 2005, o papel do professor, do educador, é contribuir para que o aluno consiga ser o autor da sua formação, com a orientação do professor, é claro. O professor deve ensinar não apenas os conteúdos, mas também o aluno a pensar certo. Os parâmetros curriculares nacionais apontam como papel do professor aquele que organiza a aprendizagem, escolhe problemas que possibilitem a construção de conceitos e procedimentos, facilita o processo de aprendizagem. Não assim apenas expõe o conteúdo na íntegra, mas fornece as informações necessárias e promove debate sobre resultados e métodos. Ele organiza, estabelece as condições para a realização das tarefas, das atividades, fixa prazos, incentiva o aluno, estimula a cooperação entre os colegas, entre os alunos. Ele avalia o processo, ele identifica e interpreta os sinais e indícios das competências desenvolvidas. As dificuldades encontradas pelo professor para ensinar matemática. Se os estudantes apresentam dificuldade para relacionar os conteúdos matemáticos com o seu cotidiano, começam a evitar a matemática, por entenderem se tratar de uma matéria de difícil compreensão e de pouca utilidade. Acabam atribuindo essa dificuldade de aprendizagem ao modo de ensino aplicado pelo professor e suas metodologias. Muitas vezes, essas dificuldades já vêm desde o ensino fundamental 1 e surgem de diferentes fatores, como das impressões muitas vezes negativas trazidas das suas primeiras experiências como estudantes, do ambiente familiar que não lhe oferece o auxílio necessário em casa, ou acaba por influenciar de forma contrária até, pois muitos dos seus pais e responsáveis não gostam da matéria e acabam passando isso para seus filhos. Por problemas cognitivos que alguns estudantes apresentam ao longo da sua aprendizagem e que levam a não compreender o significado dos conteúdos apresentados. Por problemas de comportamentos, como falta de atenção na aula, distração, perca de interesse por novas atividades, por deixar muitas atividades inacabadas, por dificuldades em seguir as instruções do professor, por falta às aulas e pela deficiência também do professor no planejamento das aulas e na abordagem, por professores que não conhecem bem o conteúdo a ser ministrado, levando ao seu fracasso escolar, fazendo com que o estudante acredite não ser capaz de aprender, implicando em sua reprovação e até na sua evasão escolar. Assim, o ensino da matemática precisa ser relacionado à formação cidadã do estudante, levando-o a perceber que os conceitos matemáticos fazem parte do seu cotidiano e que estão em toda parte. E cabe ao professor relacionar o seu conteúdo com situações práticas, estimulando o estudante a construir seus conhecimentos matemáticos e a pensar sobre as diferentes possibilidades de compreensão da matemática, desempenhando sua aprendizagem significativa. Como deve ser o ensino da matemática segundo a BNCC? O século XXI tem sido marcado por um intenso movimento visando a melhoria das condições de formação inicial e continuada de professores no Brasil. A atual legislação do MEC alterou os modelos vigentes dos cursos de licenciatura em matemática, estabelecendo novas diretrizes e novos componentes curriculares. Essas alterações refletem a necessidade imposta pelo cenário da educação básica brasileira
de repensar práticas e paradigmas de formação inicial de professores e tem mobilizado as comunidades de matemáticos, de educadores matemáticos, de professores de matemática e de formadores de professores de matemática. Apesar dessas alterações, o documento não propõe uma ruptura com a visão sobre a disciplina adotada desde os parâmetros curriculares nacionais. O uso do documento, que durante anos serviu de referência para as escolas brasileiras. Na Base Nacional Comum Curricular, o ensino fundamental deve preparar o estudante para assimilar a matemática no entendimento das diversas aplicações inerentes à matéria, dentro e fora da escola. Dentro da sala de aula, anteriormente podia ser somente a matemática pura, sem necessidade de associação a fatos cotidianos de todos. Porém, houve uma reorganização dessa postura e foram inseridos dentro do protocolo BNCC a álgebra, a probabilidade, a estatística, também no ensino fundamental 1, bem como habilidades relacionadas a tecnologias, robótica e programação, focando na importância dos alunos desenvolverem um conhecimento matemático como ferramenta para a leitura, compreensão e transformação da sua realidade de vida. Como tornar significativo o processo de ensino-aprendizagem? Para que haja uma aprendizagem significativa, é preciso a prática. Não basta a observação. O aluno se torna um sujeito ativo, protagonista do processo de construção do saber e do seu desenvolvimento educacional. E precisa de um ambiente escolar pronto para potencializar a disposição que o aluno tem para aprender. É preciso ligar o conhecimento escolar ao conhecimento que o aluno já tem, para que o conhecimento não seja armazenado isoladamente, sendo cansativo, sem aproveitamento, com alunos ouvindo a explicação do professor sentados na sala de aula. Mas as práticas pedagógicas têm que ser diferentes e vir a favorecer o aprendizado através de interação dos alunos com a turma e o professor, que atua como mediador do conhecimento, estimulando a ação e o pensamento dos alunos para a resolução de situações apresentadas pelo professor de matemática. Galvão, em 1995, afirma que o aluno vê no professor uma pessoa sensível e digna de confiança, através de práticas que promovam o seu desenvolvimento e atendam às suas necessidades afetivas, cognitivas e motora. O professor é responsável pelo processo de construção da aprendizagem e, diante das dificuldades de aprendizagem, ele precisa estar atento para que possa intervir, proporcionando atividades diferenciadas para suprir as necessidades dos alunos. E para isso, ele tem que ter uma postura de pesquisador, um eterno aprendiz, dedicando parte do seu tempo para estudar, buscando instrumentos diferentes para auxiliar suas intervenções e, assim, construir uma aprendizagem significativa. Considerações finais. No campo educacional, o ensino da matemática é visto por muitos como sendo uma disciplina difícil e complicada, sendo considerada desnecessária para se viver em sociedade, porque se acredita que alguns dos seus conteúdos não trazem significação, não fazem relação com o que se vivencia no cotidiano. Assim, é preciso que o processo de ensino ocorra de maneira simples e clara. Para isso é necessário que o professor adote diferentes metodologias e práticas de ensino, capazes de promover e incluir todos os alunos, garantindo a construção do seu conhecimento de forma eficaz e significativa. Foi observado nesse trabalho que uma das dificuldades encontradas pelo professor de matemática é colocar em sua aula não apenas seus conhecimentos específicos, mas também os conhecimentos didáticos e os conhecimentos sobre o contexto de seus alunos e da sua escola, procurando assim englobar em sua metodologia
uma sala de aula aberta, lançando o tema a ser desenvolvido para o estudo de forma clara, que possibilite aos seus alunos assimilarem o conhecimento e desenvolverem um trabalho autônomo, desempenhando um papel ativo na sua aprendizagem. Deve a matemática ligar a compreensão da construção de significados e fazer as relações entre os objetos com os acontecimentos e onde esse conhecimento matemático vai ser apresentado aos alunos como é historicamente construído e está em permanente evolução. Vale da atualização de recursos didáticos como jogos, livros, vídeos, calculadoras, computadores e quaisquer outros materiais, porque tem sempre um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem, e integrados à matemática, permite aos alunos conseguirem fazer a relação do que é aprendido na escola com o que ele vivencia no seu cotidiano. As necessidades cotidianas devem fazer os alunos desenvolverem inteligências práticas que permitam reconhecer problemas, buscar e selecionar informações, tomar decisões e, portanto, desenvolver uma ampla capacidade para lidar com a atividade matemática. E quando essa capacidade é potencializada pela escola, a aprendizagem se torna significativa. Mas o professor precisa estar sempre se renovando e aprendendo, buscando novas formas de apresentar os conteúdos e, para isso, utilizar as tendências tecnológicas, sendo um incentivador e estimulando o aluno na construção da sua aprendizagem. Assim sendo, a partir desse estudo, verificou-se que o professor precisa possuir uma formação de nível superior, mas estar sempre se atualizando e buscando trabalhar em sala de aula diferentes metodologias e recursos didáticos, desenvolvendo atividades pedagógicas com base na realidade de cada turma, sempre motivando seus alunos e proporcionando o melhor aprendizado, principalmente desenvolvendo estratégias pedagógicas que trabalham com as reais necessidades dos alunos e conteúdo adequado, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem. Neste trabalho de conclusão de curso, nós citamos BNCC, Mudanças para a Área de Matemática da Nova Escola, Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, Tardif, em Saberes Docentes e Formação Profissional, e EIS, o diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Agradecemos em primeiro lugar a Deus, que nos permitiu chegar até aqui, a nossa família por nos apoiar e entender que em alguns momentos foram necessárias nossas ausências para que pudéssemos alcançar os nossos propósitos, aos amigos e colegas de curso que sempre nos ajudaram e não deixaram desistirmos em meio às dificuldades, aos professores que nos acompanharam em toda a formação e em especial a nossa orientadora Priscila Santos Rodrigues, que acreditou que conseguiríamos e nos orientou com toda a paciência e carinho do mundo. À banca e a todos os que apreciaram o nosso trabalho. Fica nosso muito obrigado.